és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa. Céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Glória a Deus. A nossa fé, a nossa esperança estão no Senhor. Esse é o nosso segundo estudo bíblico. No primeiro estudo, a gente viu rapidamente 6 características bíblicas que constituem uma igreja. Então, uma igreja, para ser bíblica, ela tem algumas características. Foi sobre isso que nós falamos na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre João Batista. Bom, uma coisa que é preciso a gente compreender sobre o estudo bíblico. Para ser um estudo bíblico, não precisa ser algo demorado. Então, a proposta aqui é a gente caminhar sem pressa, porém, tentando ser muito objetivo e dinâmico, senão a coisa se perde. Não é porque a gente vai falar muitas coisas e falar sobre muitos detalhes que a gente vai estar sendo edificante. Então, a proposta para a gente ser relevante, para dar um estudo bíblico, é que ele seja objetivo. Essa é a nossa proposta aqui. E a gente caminhe sem pressa. Então, hoje, o que a gente pretende? É você tomar João Batista como um personagem bíblico que vai te ajudar a compreender qual é o papel da igreja. Se você compreender o propósito de Deus através de João Batista, você vai compreender também, o papel da igreja. Então, eu posso tomar, há liberdade para a gente tomar o personagem como um exemplo maior.
um exemplo que pode nos ajudar a compreendermos por que somos igreja do Senhor. Quero mandar aí um abração para todo mundo que está com a gente, Beatriz, Karina, Vânia, Marta, Isilda, Daniele está sempre com a gente, e a Estela. Nós vamos orar agora para que o Senhor abençoe. Eu tenho certeza, eu sempre digo algo, eu tenho certeza que há nesse momento uma guerra espiritual acontecendo. Para pensar. O inimigo das nossas almas não tem nenhum desejo que eu e você aprendamos a palavra. Então há uma guerra acontecendo. Para que você não compreenda, para que você se distraia, para que eu não consiga transmitir bem, para que você não compreenda bem o que eu estiver a falar. Então a gente precisa orar reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, que o Espírito Santo seja o ensinador nessa manhã. Que a gente compreenda o ensino e com ele o propósito que o Senhor deseja que alcancemos. Que a tua palavra não seja para nós um conhecimento inútil, mas que esse ensino seja relevante na nossa vida. Que compreendamos à luz da tua palavra e no fluir do teu Espírito Santo no nosso meio, porque existimos como igreja do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração nessa manhã no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. João Batista é alguém de valor para a palavra de Deus inegável, né? Ele aparece nos 4 evangelhos, ele é um personagem bíblico que a gente não pode negar a importância dele. Então, tomada a importância que ele tem, a gente pode aprender com João Batista. Primeira coisa que acontece que é interessante, eu vou pensar algumas coisas sobre João Batista, é que o nascimento dele já é um nascimento que carrega um milagre. A mãe os pais eram idosos, a mãe era estéril, e mesmo assim ele nasce. Primeira coisa que a gente tem que compreender, a igreja é um milagre. Nós não teríamos condições de organizarmos uma igreja que pudesse ser agradável aos olhos do Senhor. Até mesmo o nosso ajuntamento, a nossa congregação, o nosso desejo de adorarmos ao Senhor, sendo igreja, é algo que vem de Deus. Então, quando a gente lê que Zacarias e Isabel tiveram um filho fruto de um milagre, a gente compreende que a igreja, ela é um milagre. Não tem condições de ser, mas é porque Deus assim quis, é o desejo do Senhor. E João Batista, ele nasce com um propósito muito claro. Havia um propósito no nascimento de João Batista que era o de anunciar o Senhor Jesus. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é anunciar o Senhor Jesus. Então, quando a gente atribui a João Batista o título de precursor de Jesus, eu já estou dizendo, eu já estou revelando com isso qual é o propósito da igreja. O propósito da igreja existir é anunciar o Senhor Jesus. Então, tudo que a gente vê na vida de João Batista, a gente pode extrair uma lição, algo que nos ajude a compreendermos o nosso papel como igreja. Então, ele nasce de uma concepção milagrosa, né, divina, e ele tem esse papel de anunciar Jesus. Então, a gente não pode se perder nisso. Se a igreja deixa de anunciar Jesus para anunciar ela mesma, ela já está no caminho errado. Se ela procura um protagonismo maior do que aquele que deve ser dado a Jesus, nós já estamos com problemas e é inevitável, a tendência é a igreja querer ficar maior do que Jesus. Então a gente luta, é um desafio para que a igreja não perca o objetivo de apresentar
e anunciar o Senhor Jesus. Há um texto que é importante que a gente leia aqui para ajudar nesse destrinchar da experiência de João Batista. Mateus 3, capítulo 3, verso 1 a 3, a Bíblia diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A igreja prepara o caminho do Senhor. Nós falamos na semana passada que a gente tem uma responsabilidade pessoal no testemunho de Jesus, assim como a gente se junta num projeto maior com mais pessoas, com esse mesmo objetivo de testemunhar acerca de Jesus. E aí eu quero que você compreenda que você prepara o caminho. Você não faz a obra, você não faz o milagre, você não soluciona a vida das pessoas, mas você pode preparar o caminho. Não é? Eu posso não fazer o almoço, mas eu posso preparar a mesa, eu posso convidar as pessoas, eu posso anunciar que haverá um banquete. Mas a obra nós não fazemos, não é? A obra quem faz é o Senhor Jesus e a gente deve se dar por satisfeito quando a gente consegue preparar o ambiente. Então a Isilda, a Estela, a Marta Mendonça, a Karina, a Ariadne, a Vânia Guida, o Pedro Guimarães, no testemunho pessoal deles, eles vão criar um ambiente propício para que Jesus faça a obra que ele deseja fazer. Esse é o nosso papel. Quando a gente consegue preparar, ser um ambiente, quando a gente traz conosco o perfume de Jesus, as pessoas são atraídas a quem? A igreja enquanto instituição? A uma religião? Não, as pessoas são convidadas a Jesus. Então a promessa, quem cumpre é Jesus e a gente só atrai as pessoas para Jesus. É interessante que nesse texto que nós lemos, a Bíblia comenta que João Batista apareceu pregando no deserto. E o deserto na Bíblia é símbolo de um lugar de revelação de Deus. Quantas vezes Deus falou com Moisés no deserto, não é? A gente se lembra da própria experiência do Senhor Jesus na tentação ali no deserto. O deserto é um lugar em que há sede, em que há dependência. Gente no deserto não tem em que se apoiar, senão na fé que Deus vai suprir. Então a igreja, ela anuncia nesse sentido. O ambiente da igreja é esse, é um ambiente em que há sede por Jesus. A igreja, onde é que a igreja começa? A igreja começa na dependência de Jesus. Então ela não precisa, ela não se apoia em nada para anunciar o Evangelho, para anunciar o Senhor Jesus. Ela em tudo depende do Senhor Jesus. Se a gente, por exemplo, esmiuçar o tabernáculo, que era o local onde eles cultuavam o Senhor no deserto, no deserto era uma igreja itinerante, não é? Um templo itinerante, tudo aponta para o Senhor Jesus. Então o deserto é um lugar de dependência, é um lugar de revelação, e é interessante que a gente vê o deserto como um ponto de partida para a restauração. Então a igreja, ela tem o desafio de não se constituir para deixar de depender de Deus, mas se constituir e se fortalecer sempre no propósito de apresentar a Jesus. Uma igreja começa assim, as pessoas se reúnem, aí juntam um grupo, eles entendem que tem que alugar um espaço, eles se cotizam ali para que possam bancar a despesa de um aluguel de um espaço, e aí compra o instrumento, a igreja está muito quente, aí faz uma vaquinha para comprar, para climatizar, para colocar um ar-condicionado, começa a convocar o som, e
Por vezes, no caminho, a igreja vai se perdendo, porque chega uma hora que ela já tem o banco confortável, ela já tem o ar-condicionado, ela já tem o som de última geração, ela já tem músicos capacitados, e ela pode perder a sua capacidade de apresentar Jesus. Tem igrejas que começam com muita simplicidade e perdem essa simplicidade e tropeçam, deixando de anunciar o Senhor Jesus. Nós precisamos depender exclusivamente de Deus. Nós não vamos deixar de ser uma igreja por falta de absolutamente nada, porque para sermos uma igreja só precisamos cumprir com sucesso, precisamos apenas ser bem-sucedidos na tarefa de anunciarmos o Senhor Jesus. Anunciamos Jesus, testemunhamos aquilo que Ele faz, aquilo que Ele realiza, atraímos as pessoas ao Salvador, então somos uma igreja. Agora, deixamos de ser igreja quando, a despeito de tudo que pudermos ter, constituirmos de ponto de vista institucional e organizacional, patrimônio físico, quando a gente tem tudo isso e não tem Jesus, nós não somos uma igreja. É muito interessante que as pessoas atrelam muito ser igreja a ter um CNPJ, a ter um estatuto constituído, ou talvez ter um local próprio, ainda que alugado, mas um espaço físico. Isso não significa ser igreja. João Batista começou a pregar no deserto. Então, no seu deserto, no seu lugar de dificuldade na sua vida, você pode ser participante desse milagre que é ser igreja, porque você pode anunciar o Senhor Jesus. Então, anunciamos Jesus, estamos sendo igreja. É simples como isso. As outras coisas que acontecem, elas, na verdade, podem contribuir. Se elas contribuírem para apresentar Jesus, a gente se preocupa. Ontem mesmo estava conversando um pouco com a Ariadne e estava falando isso. Com certeza, com um som bom, com uma boa iluminação, não é, com uma boa qualidade de transmissão, fica mais fácil. Mas a gente não pode se perder, a gente não pode inverter a proposta. A proposta principal e exclusiva é anunciarmos Jesus. Se o que fizermos agregar nesse sentido, amém. A gente não vai deixar de fazer isso. Não é porque João Batista pregou no deserto que a gente tem que pregar somente na praça pública. A gente se organiza sim, mas não pode perder de vista qual seja o nosso principal objetivo. Qual era a pregação de João Batista? Se a gente souber o que João Batista pregava, se ele foi o precursor de Jesus, se ele preparou o caminho para Jesus, eu vou saber qual deva ser também a pregação da igreja. A pregação de João Batista foi, segundo Mateus 3,2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não é religião. A gente não prega uma adesão a um clube religioso. Não é religião, mas mudança de vida. Se a gente pregar Jesus, se a gente pregar a necessidade de arrependimento de pecados, e a gente fizer disso algo, uma forma de vivermos, no sentido de sermos conduzidos todos os dias à transformação, estaremos pregando aquilo que João Batista pregou. Eu quero dizer para você, e a gente vai ter chance de ver isso com muita calma, que no tempo de João Batista tinha religião, só que não tinha reino de Deus. Tinha religião, mas não tinha Jesus. A partir do momento em que João Batista anunciou o reino, aí a gente já não está falando mais de religião, nós já estamos falando de Jesus Cristo. E o propósito de Jesus Cristo na vida do homem não é que ele se constitua alguém religioso, não é que você seja religioso, religiosa, é que você e eu mudemos de vida. Quer mudar de vida? É com Jesus. Quer aparentar, quer passar um verniz espiritual, que aparente algo espiritual e religioso para as pessoas, aí você pode ficar com a religião. Agora, Jesus é para mudança de vida. As pessoas eram conduzidas ao batismo de arrependimento de pecados. Não é
para ter um status religioso, não é? Sou religioso, sou cristão, sou a favor da família. Não, isso é para mudança de vida em nós. Então, se a gente não estiver mudando de vida, não estamos na igreja. Isso é muito importante, porque às vezes a gente critica a instituição, mas a nossa vida nessa instituição, estamos mudando de vida? Se você não está mudando de vida a partir do anúncio do evangelho realizado, promovido pela igreja, nós não estamos na igreja. Nós não estamos na igreja. É capaz de uma pessoa estar na igreja, estar nas atividades da igreja e ela não estar mudando de vida. Se ela não mudar de vida, ela não está na igreja. Se você está mudando de vida, se os valores do evangelho passam a ser os teus valores, se o reino está em você, se você age em conformidade com a palavra de Deus, aí você está na igreja. É óbvio que se a igreja não promover isso, ela também desanda a vida das pessoas. Então a igreja deve promover um discurso que vise mudança de vida. Então, no nosso caso, Terapia de Cristo é um nome atribuído nesse sentido. Quando eu estou falando de terapia, eu estou falando, ninguém faz terapia para não mudar, não é? Então, a terapia de Cristo em nós é a mudança de vida que ele vai realizando no coração das pessoas que se disponibilizam para essa transformação. Então, se eu não quero transformação, se eu não quero o tratamento do Senhor, eu não entendi o motivo de existirmos como igreja. A gente existe como igreja para que haja transformação na nossa vida. Se houver transformação, estamos sendo igreja. Uma característica de João Batista foi a sua humildade. Nós vamos ter chance de mostrar mais para frente o contraste dos sacerdotes da religião do tempo de João Batista com a humildade dele. Hoje a gente vai ficar só com a questão da humildade isolada, mas depois isso vai se entrelaçar com a religiosidade do tempo de João Batista. Bom, mas o que é interessante na humildade de João Batista é que João Batista foi capaz de discernir muito bem quem ele era, principalmente em relação a Jesus, né? Há um texto em Romanos, capítulo 12, verso 3, que consegue esmiuçar isso, não é? Diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. João sabia quem ele era em Jesus. A gente está aqui para preparar o caminho para o Senhor. João, o que é que ele disse? Eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias de Jesus. Então a igreja, ela tem essa característica da humildade. Eu não resolvo o teu problema, pastor nenhum resolve o problema de ninguém. A igreja não faz milagre, quem faz toda a obra é o Senhor Jesus. Quanto melhor a gente compreender isso, melhor a gente vive. Sabe por que às vezes é muito complicado estar numa igreja? Porque muita gente se sente controlada, muita gente se sente domesticada, muita gente se sente pressionada a fazer coisas. Isso não é obra de Jesus. A gente lança a semente no coração das pessoas, crendo que a semente é Jesus, e é Jesus quem promove o crescimento, o florescimento, a frutificação dessa semente. Então a gente faz a semeadura. Eu anuncio a mensagem, mas jamais vou ficar cobrando da Sandra, vou ficar impondo, punindo a Sandra. Eu jamais vou me meter na vida da Marta. Né? Jamais eu vou chegar para o Pedro Guimarães e vou dizer a ele o que ele tem que fazer. A gente anuncia a palavra e crê que o Espírito Santo faz a obra. A gente pode se sentir tentado, né? Os pastores, muitas vezes, eles sofrem essa sedução de controlarem a vida das pessoas, de darem a opinião. Eu não estou aqui para dar a minha opinião sobre nenhum assunto, mas para tentar ser um facilitador no anúncio de quem seja Jesus, do que ele faz, relembrar coisas, me disponibilizar para falar sobre Jesus, mas a nossa maior demonstração de fé é crermos que falamos sobre Jesus e
confiamos que ele faz a obra que tem que ser feita. Então, não há necessidade da gente anunciar usos e costumes, não há necessidade da gente dizer o que as pessoas têm que fazer, no sentido de se vestir. Não, a gente fala sobre um Jesus que a gente crê, que brota no coração daqueles que creem aquilo que é necessário ser feito. Como é que você tem que dirigir sua casa? Como é que você tem que viver com a sua família? Eu não tenho que entrar nisso. Mas eu creio que Jesus precisa entrar nisso. Então eu vou dizer para você que você deve cultivar Jesus dentro da sua casa, mas jamais dizer para você o que você tem que fazer. Isso é humildade. A humildade não é ser pobre, não é a igreja ser humilde porque ela é modesta no seu patrimônio, nas suas condições físicas, não é? A humildade está nisso, em reconhecer quem é que tem que entrar em cena. Interessante que a Bíblia não registra nenhum milagre feito por João Batista. Que é para a gente entender que o relevo de João Batista não foi o que ele fez, senão a quem ele anunciou. Entende? Qual foi o grande milagre que João Batista fez? Nenhum. Né? Mas a Bíblia chega a dizer que da antiga aliança não houve profeta como João Batista. E apesar disso, Jesus diz que o maior, quer dizer, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque aquele que vive a graça de Jesus está vivendo algo que é superior à lei ou à capacidade humana de fazer qualquer coisa. Então a gente vive na dispensação da graça do Senhor Jesus. A alegria, né? João Batista ele disse quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a alegria da igreja. Apontar para Jesus. Então a gente existe, é necessário que a gente exista sim, é bíblico sim. Isaías anunciou: voz do que clama do deserto, endireitar as veredas do Senhor. João Batista veio dando o exemplo do que a igreja deveria fazer. A gente entrega as pessoas para Jesus e conduz as pessoas até o Senhor Jesus. No teu testemunho, na tua forma de viver, naquilo que pregamos, naquilo que fazemos como igreja do Senhor, se apontamos para o Senhor Jesus, essa é a nossa maior glória, apontar para Jesus. A igreja não existe para fazer propaganda de si mesma, a igreja existe para anunciar aquilo que Jesus fez. Os discípulos não eram pessoas... Pedro, por exemplo, não era uma pessoa letrada, mas era uma pessoa que viveu uma experiência com Jesus. Então, como é que ele começou a pregar? Arrependei-vos. Como é que deveria ser a pregação de Pedro? Olha, eu neguei Jesus, mas ele me amou. Não é? Então, a gente fala daquilo que Jesus fez na nossa vida e essa é a nossa maior alegria. Não é a nossa cultura, não é a nossa condição teológica de transmitir ideias, conceitos religiosos, mas falarmos daquilo que Jesus fez na nossa vida. Tudo que a gente faz, cantar, estudar a Bíblia, se aprimorar, tudo isso tem valor quando isso nos facilita a vida no sentido de anunciarmos Jesus. E eu quero terminar aqui esse pequeno estudo falando sobre um texto que revela, eu acho que ele concentra qual deva ser a postura, qual deve ser a postura da igreja em relação à humanidade. João 3,30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista soube sair de cena e colocar em primeiro plano Jesus. Ele não competiu, ele é contemporâneo de Jesus, mas ele soube sair de cena para que Jesus entrasse. A gente precisa sair de cena para que Jesus entre. Então não é papel da igreja ficar se metendo no casamento das pessoas. Não é papel da igreja punir as pessoas, excluir quem quer que seja, mas arrebanhar as pessoas em torno do nome de Jesus, crendo que Jesus
faz a obra que eu não vou saber fazer. Eu não tenho conselho para dar às pessoas. Eu tenho a semente, que é o Senhor Jesus, crendo que a semente no teu coração faz a obra, traz o entendimento, você vive a experiência que precisa viver, não é? Então a igreja ela é muito rica, ela é próspera quando ela consegue fazer isso com excelência. Deixar Jesus em primeiro plano, saber permanecer em segundo plano. O mais importante não é a gente ter a nossa cadeira cativa no templo físico, mas é a gente saber sair do lugar de comando e deixar Jesus direcionar todas as coisas. Então, qual é a chave desse estudo bíblico? É a gente compreender que na vida de João Batista há práticas que como igreja devemos ter. A maneira como esse homem se comportou em relação a Jesus é a maneira como a igreja precisa se comportar em relação à sua tarefa. Assim como João Batista cumpriu o propósito de preparar o caminho do Senhor, eu e você temos a responsabilidade de prepararmos o caminho do Senhor na vida das pessoas. Meu filho menor tem 3 anos. Eu tenho uma tarefa na vida dele de levá-lo ao conhecimento de quem é Jesus. Minhas filhas maiores têm 16 e 12, respectivamente. Eu tenho uma tarefa de apresentar, dentro da faixa etária delas, quem é o Senhor Jesus. Então, nisso vai toda a nossa aplicação. Eu não tenho que dizer que sou pai e que sou perfeito, não tenho obrigação de acertar sempre. Mas a minha maior responsabilidade dentro da minha casa é que Jesus seja presente e eu testemunhe aquilo que Jesus faz. Então eu não posso obrigar a minha família a ser religiosa, mas posso conduzir em amor, com um testemunho válido, fiel e verdadeiro, quem é Jesus. Não adianta que a gente não consegue enganar. Sobretudo dentro da nossa casa, a gente não consegue bancar, não é, um discurso religioso, a menos que ele seja acompanhado de uma experiência de vida que seja real, que seja evidente. Então, quando a gente vê João Batista, a gente vê a evidência de que se trata de alguém que preparou o caminho do Senhor. Se você prepara o caminho do Senhor, se você é alguém que quando a pessoa olha, vê Jesus perto, presente, então estamos sendo igreja. Que a gente possa ser igreja do Senhor. Que a gente não se perca. Que a gente saiba colocar Jesus em primeiro plano. Muitas vezes a gente não sabe bem como fazer isso, mas à medida que a gente transmite aquilo que ele fez. Vimos a sua glória, né? O Evangelho de João diz isso. E testemunhamos, anunciamos segundo aquilo que nós vimos. Certa ocasião prenderam Pedro e disseram assim, não, importa obedecer a Deus mais do que aos homens, a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem vivido. O que é que você tem vivido com Jesus? Isso é ser igreja. Muita gente quando vai conversar, já estou terminando, muita gente quando vai conversar com a gente fala assim, eu não sei porque está acontecendo isso na minha vida, porque eu vou na reunião, eu vou na atividade da igreja, eu participo com ajuda financeira, eu contribuo financeiramente para a igreja. Por que está acontecendo isso? As pessoas atrelam muito a prática, o ativismo delas em relação à institucionalidade da igreja, sem perceber que a gente tem que perceber o quanto a gente anuncia de Jesus. O quanto a gente viver de Jesus, melhor estaremos sendo igreja. Estou te dando uma ferramenta que é para você, com ela, abrir portas, aprofundar teu entendimento. Quanto mais testemunhamos daquilo que Jesus fez na nossa vida, mais estamos sendo igreja. É só pensar algo. A gente tem dificuldade de acreditar que Jesus realmente veio, que Jesus existiu. Mas por que um grupo de pessoas, como os seus discípulos, topariam o desafio de morrerem? E quantos cristãos morreram em função do nome do Senhor Jesus? É porque ele é real, não é? É porque ele é real.
A gente só pode anunciar aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro. Se Jesus é uma verdade na sua vida, então já podemos anunciá-lo. A despeito de quem somos, das limitações inúmeras que nós tenhamos, a gente já pode falar porque a gente viveu. Olha, ele me curou, ele me salvou, ele falou ao meu coração, ele tratou, ele me libertou, eu me senti aprisionado, eu era assim. A mudança de vida vai comunicando o quanto de Jesus já está em nós e o quanto, assim nós saberemos o quanto já somos igreja. Então, igreja é um conceito dinâmico. Se Jesus está vivo na minha vida, se eu o transmito, se no ajuntamento dos cristãos há essa evidência da ação de Jesus no nosso meio, estamos sendo igreja do Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por Jesus existir na nossa vida, falar ao nosso coração. Nós te pedimos, Pai, o nosso clamor é que o Senhor nos ajude a anunciarmos o nome daquele que vive e reina e que morreu por nós. Pai, que tenhamos experiências contigo vivas, que hoje o Senhor haja em nós e que passemos a transmitir aquilo que o Senhor fizer na nossa vida, com ousadia no Espírito Santo. Ó Pai, cada um segundo sua instrumentalidade possa ser usada por Ti como vasos de honra que vão comunicar a glória de Deus, anunciando o nome do Senhor Jesus. Que haja em nós a humildade que habitou o coração de João Batista, que soube sair de cena colocando Jesus em primeiro plano. Que haja em nós o cumprimento do propósito de anunciar Jesus, assim como João Batista cumpriu o seu propósito de vida, anunciando e preparando o caminho do Senhor. Que o nosso viver, que a nossa vida prepare o caminho para que pessoas possam se achegar e serem salvas em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado por todos vocês que estiveram com a gente aí. É sempre uma alegria maior quando, para um estudo bíblico, a gente vê tantas pessoas com sede de ouvirem sobre Jesus. Isso é algo que realmente alegra muito o nosso coração. Semana que vem a gente continua nessa série, vamos falar mais aspectos que possam consolidar no nosso coração, biblicamente, aquilo que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor. Eu vejo vocês logo mais para uma live, se for oportuno para você, para alguém que você conheça, às 20, tá bom? Hoje é maratona, a gente já teve com um grupo numa devocional às 7, agora o estudo bíblico às 9, logo mais às 20. Que o Senhor faça de cada um de nós João Batistas por aí, falando e anunciando e preparando o caminho do Senhor. Um beijão.